Abra a sua Bíblia em 1 Samuel 1, versículo 10. Amém? E diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva der um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém. Poderei tomar assentos? Hoje eu vou falar sobre a dor de Ana. Abri a reunião falando que era uma reunião da restituição. Uma reunião que muitas vezes nós viemos buscar algo. Nós temos um pedido em especial. Muitos colocou a sua necessidade nessa mesa. Muitos têm a necessidade de uma porta de emprego, a necessidade de pagar as contas. Muitos têm a necessidade de um familiar que está sendo perdido. Então você que entrou aqui nessa noite, você tem um milagre. Você tem pedido para o Senhor um milagre. Agora a minha pergunta é: quando o milagre não acontece, como acontece? O que a gente faz quando esse milagre não chega? Quando você entra dia após dia, reunião após reunião na casa do Senhor, e você clama, e você busca. Quando você busca na sua casa dia após dia, e o milagre não acontece. Quando são dias que nós temos que perseverar. Quando são dias que simplesmente nós temos que continuar a buscar. Quando são dias que nossa fé é testada, parece que nós nos deparamos com um grande mar e esse mar não quer se abrir. Era isso que estava acontecendo com Ana. Ela precisava de algo. Ana, ela precisava de um milagre e ele não chegava. Quantos estão nessa noite que precisam de um milagre? Diga amém. Você entrou nessa noite como eu. Você precisa de um milagre. Como eu, você tem buscado ao Senhor. Agora, enquanto ele não acontece, são dias que temos que perseverar, são dias que temos que continuar a clamar, são dias que temos que continuar a buscar. É assim que acontece comigo, é assim que acontece com você. E é assim que estava acontecendo com Ana. Muitos de nós conhecemos a história de Ana. Ana pedia dia após dia ao Senhor um filho. E ela clamava ao Senhor por um filho. A obreira pode dizer que teve um tempo na vida dela que ela buscou o Senhor por causa do seu filho. E Ana, ela buscava o Senhor pedindo um milagre que era aquele filho. O sonho dela, a realização dela era aquele filho. E o milagre, ele é assim. Muitas vezes a gente tem um problema, a gente intitula de problema. Aí depois a gente começa a buscar o Senhor, orar, e a gente fala: Senhor, me socorre. A gente diz que é um socorro. E quando parece que tudo vira um bolo de neve, a gente começa a dizer que é um milagre, porque a gente não vê saída para aquilo. Então a gente fala: Senhor, faz um milagre. Senhor, entra com o teu milagre. Senhor, não tem saída. Eu olho para a direita, para a esquerda e não vejo a saída. Aí nós falamos: Senhor, é um milagre. E o milagre só vem de ti. O milagre só vem do Senhor. O milagre não está ao seu alcance nem no meu. Não está na sua força nem na minha. Ela vem do Senhor. Agora hoje, você que entrou nessa noite, você entrou como Ana. Você entrou precisando de um milagre. Você entrou para depositar algo ao Senhor. E o Senhor, Ele está aqui para te escutar. O Senhor, Ele está aqui para ouvir você abrir a sua boca e abrir o seu coração. O Senhor está aqui nessa noite. E você vai buscar ao Senhor. E você vai clamar ao Senhor. E você vai crer que o Senhor vai ouvir a sua oração. Amém? Agora, Ana teve que passar por alguns processos. E o primeiro processo é ser afrontada. Eu digo para você, eu sei o que é ser afrontada. Eu sei o que é ser afrontada pelo inimigo. E você que está aqui, você sabe o que é ser afrontado, não sabe? Você sabe que você acordar de manhã e alguém ir te afrontar. Você sabe o que é a pessoa dizer assim: por que seus filhos estão assim e você está na igreja? Por que você vai à igreja, busca Deus e você não consegue uma porta de emprego? Por que as coisas não acontecem para você?
Não é assim? Tem dia que você acorda e parece que vai ser o melhor dia da sua vida. Primeiramente, você vai buscar um pão na padaria e você se encontra com alguém. Aí a pessoa vai te afrontar. Acontece com você? Eu sei o que é ser afrontado e você sabe o que é ser afrontado. Você sabe o que é o inimigo ir te cutucar naquilo que você tem buscado e colocado aos pés do Senhor. Mas parece que o inimigo ele vai te desafiar. Por que todo mundo tem carro e você não tem? Por que você, buscando ao Senhor, você está passando por essa aflição? Parece que as pessoas elas vão para te cutucar. Muitos que estão aqui sabem da história minha e do Marcos, do processo que nós passamos para ter a primeira filha. Então eu digo para você, eu sei o que é ser afrontada, porque eu passei por longos anos sendo afrontada. Nós nos casamos e depois de 2 anos de casado, nós decidimos que teríamos um filho. E, igual eu falei assim, parece que tudo vai sendo caminhando. Então a gente passa um período, você não engravida, você acha tudo bem, acontece. Só que aquilo foi se estendendo. E aquilo de uma simples oração começou a se tornar uma grande oração. De uma simples necessidade que era não conseguir engravidar, se tornou um pedido de um milagre. Então eu sei que é passar 2 anos clamando ao Senhor por algo. Eu sei o que é passar 2 anos buscando do Senhor uma promessa. Eu sei o que é você um dia se arrumar muito bonito, porque eu tinha um casamento. Uma vez eu e o Marcos tínhamos um casamento, nós éramos padrinhos. E eu sei o que é você se arrumar, se olhar no espelho, se maquiar, e você pensar assim, eu vou esquecer dos meus problemas por enquanto. Você também já teve o dia que você falou assim, hoje eu vou acordar e eu quero me esquecer do problema. E eu pensei naquela noite assim, eu vou ser madrinha de casamento, era o casamento da minha cunhada, e nós fomos com a minha cunhada e todas fomos para o salão de cabeleireiro, e estava todo mundo reunido e tira foto. E eu lembro que quando a gente chegou, depois da cerimônia do casamento, aí chegou os tios do Marcos lá na mesa. Você, Marcos, e aí, você não fez filho? Não, você não sabe fazer filho? E a gente passando num processo, tentando ter um filho. E falaram, e aí, Marcos, você não acerta? Não sabe fazer filho? Foi isso que falaram para o meu marido. Foi isso que falaram para mim. E a vontade que eu tive era ter saído daquele salão, de ter pegado minhas coisas e ir embora. Para mim a festa acabou. Eu só queria por uma noite esquecer do meu problema naquele dia. Só queria por uma noite esquecer que eu não tinha um filho. Nesse processo de ter filhos, muitas amigas minhas engravidaram. Eu ia na loja de bebê, comprava roupa de bebê, eu dava, eu ia no chá de bebê. Então foram anos que eu vi muitas pessoas, os filhos das pessoas estão enormes e eu não tinha tido filho. Eu falava, Senhor, e você que está aqui nessa noite, você sabe o que é chorar. Você sabe como Ana, o que é ter uma amargura de alma, o que é clamar e não acontecer. Você sabe o que é chorar até não te ter mais forças. Você também tem um problema que muitas vezes o dinheiro não compra, uma sabedoria, um bom conselho não resolve, que é só um milagre do Senhor. E eu sei o que é ser afrontado, você sabe o que é ser afrontado. Agora, como Ana orou por um grande período, você também ora por um grande período? Você também tem orado por um grande período? Muitas vezes a gente surge o problema, nós começamos o seguinte, toda vez que eu vou na igreja eu oro por esse problema. Aí você vem à igreja e você ora. Aí depois esse problema não resolve. Aí você começa a orar todos os dias na sua casa. Aí quando você vê, você já está sendo acordado à noite para orar. Porque o problema não foi resolvido. Mas você tem que continuar crendo. Você tem que continuar buscando, você não pode desistir. Você tem que continuar tendo a fé. É a fé que vai te sustentar, é a fé que vai te fazer permanecer, é a fé que vai te dar força. Porque a fé é crer no invisível, é crer que o Senhor vai agir, é crer que tudo está no tempo do Senhor. É você sentir dor, mas você continuar a buscar. É você sentir dor, mas você continuar a orar. E Ana, ela orou por um grande período. E você tem olhado para a sua vida, eu sei que você tem orado por um grande período. Pode ser por um familiar, pode ser por um milagre, pode ser por um sonho ou por um projeto. Mas você tem orado.
E Ana orava. E Ana não desistiu. E Ana continuou orando. Até não ter forças. Até não sair mais nada dos lábios. Ana continuou ali persistindo. Que você continue persistindo. Que você continue num propósito. E Ana, ela fez um voto ao Senhor. E eu e o pastor Marcos, nós fizemos um voto assim: Senhor, se o Senhor nos der um filho, se o Senhor abrir o ventre para que gere, nós vamos consagrar as nossas filhas a Ti. Nós vamos fazer as nossas filhas viver na Tua casa, mas viver ensinadas pela Tua palavra, a caminhar na Tua palavra. E vocês veem aqui na igreja que às vezes a gente é dura, né? Junta as meninas e senta elas no lugar e separa e põe uma de cada lado e o Marcos entra no meio. Aí eu entro no meio. A gente é dessa maneira. Eu respeito que são crianças, mas eu não trago ela na casa do Senhor e falo, sente-se aí e jogo elas. Eu sempre falo para elas, olha, eu entendo que vocês são meninas e são pequenas, mas que vocês possam entrar na casa do Senhor e orar a oração inicial. Que você possa bater palmas e fazer parte do louvor. E depois disso você joga o seu joguinho. Então foi o acordo que nós fizemos com elas. Nós falamos assim, olha, então você louve ao Senhor, porque o Senhor te deu fôlego. E depois você joga o seu joguinho. Então nós fizemos um trato. Porque se eu e o Marcos estamos aqui 5 vezes na semana, 5 vezes elas estão conosco. Elas nos acompanham. Eu não posso tirar a infância delas, mas eu não posso deixar de ensinar elas. Eu não posso deixar de corrigir elas. Então elas falam, a gente vai para a igreja, vai ser legal. Eu posso levar o tablet? Pode. Eu posso brincar? Pode. Então elas vêm para a igreja felizes. E elas escutam a palavra e elas estão aprendendo. Porque nós fizemos um voto de ensiná-las no caminho do Senhor, de conduzi-las, de corrigi-las, de ensinar a verdade. Porque o Senhor atendeu. Nós estamos, se o Senhor nos atender, nós faremos um voto com o Senhor. Então, às vezes, você tem feito votos. Ou você precisa fazer um voto com o Senhor. Você precisa selar algo na sua vida com o Senhor. Você precisa, às vezes, fazer um compromisso maior com o Senhor. E Ana fez isso. Ana fez um voto com o Senhor. Ela consagrou, ela entregou o seu filho ao Senhor. Agora, Ana teve que relatar o seu problema. Ana teve que relatar o seu problema ao sacerdote. E eu tive que relatar o meu problema ao sacerdote. É fácil? Não é fácil. É bom? Não é bom. Mas depois você se sente tão melhor. Depois que você fala. Eu tive que chegar ao meu pastor. Eu e o pastor Marcos tivemos que dizer, pastor, não conseguimos resolver isso. Não acontece, o filho não vem e não há resposta. O que nós vamos fazer? Então nós tivemos que chegar ao pastor e tivemos que falar com ele. Temos que dizer, nos instrui, ora conosco, entra numa campanha conosco, ora conosco. E nós tínhamos ainda com o pastor a relação ainda familiar, porque você tinha que dizer uma necessidade, o Marcos tinha que dizer uma necessidade para um pai, dizer para o pai dele, olha pai, a gente não consegue ter um neto para você. Então ainda tinha essa ligação familiar ainda, nós tínhamos que dizer. E nós tivemos que chegar ao nosso pastor e tivemos que relatar. Agora, sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que não vão ao lugar certo relatar um problema. Conta para isso, conta para aquilo, sai abrindo a ferida que tem para todos. Parece assim aquele que abre a ferida para um cachorro lamber. Abre para alguém ficar te lambendo. Não vai ao lugar certo. Não fala porque quer a cura. Não fala porque confia no pastor. Não fala. Mas fica falando de canto em canto para ver se alguém fica lambendo. Ai, você tem isso. Ai, que dó de você. Muitas das pessoas não sabiam que eu e o Marcos não conseguia engravidar. Muitos foram saber da nossa história depois que a Letícia nasceu. A gente não ficou contando para todo mundo, olha, não acontece. Olha, estou triste hoje por causa disso. Não, tá tudo bem. Não fiquei contando. Eu fui no lugar certo porque não adiantava. Porque tem coisa que o consolo não adianta. Só uma palavrinha boa não vai adiantar. Ah, já vem. Eu fui em tantos médicos que falaram tantas bobeiras, que fizeram tantas zombações. Tinha médico que falava assim, não, fica tranquilo. Pega um cachorrinho que já você engravida. Era isso que eu escutava. Um médico que fez universidade, que estava lá para orientar, falava isso. Então, não adianta. Nós temos que ir ao lugar certo. Você está no lugar certo nessa noite. Você está na casa de Deus. Você está na casa do Pai.
Ana, ela entrou no lugar certo e foi falar com a pessoa certa. Essa foi a chave para Ana, porque ela entrou na casa do Senhor e ela falou. Há problemas na nossa vida que só se resolvem quando nós abrimos a boca e confessamos. Há pecados que só são perdoados quando nós confessamos. Muitas vezes nós carregamos um pecado, pedimos perdão e parece que não se sentimos perdoados. Agora, quando você confessa a um sacerdote, parece que aquela culpa sai, parece que se resolve. Porque um sacerdote, ele tem que ouvir a sua confissão, ela tem que ouvir a sua história e ele tem que guardar consigo. O pastor Gerson diz, olha, o que um sacerdote escuta, tem que levar para o caixão. Não pode escutar aqui o seu problema e sair conversando dentro de casa, sair contando para o outro. Não, um sacerdote, ele tem que ouvir e tem que guardar com ele. Tem que levar para o caixão. Acho que o caixão vai ser pesado, um caixão de um sacerdote, porque escuta tantas coisas. Trata tantas vidas, libera tantas almas que estão presas. Eu também tive que tomar posse do meu milagre e voltar a sorrir. Ana, ela entra no templo, ela chora pela sua necessidade. E o sacerdote simplesmente diz para ela o seguinte, vai, que a tua petição seja atendida. E no texto diz que Ana se levantou, saiu e o seu semblante já não era mais triste. E ela se levantou e foi comer. Então não aconteceu nenhum terremoto. Ela não entrou no templo e as paredes do templo se abalaram e aconteceu um grande terremoto, uma tempestade, um raio, uma voz e disse, Ana, seu pedido foi atendido. Não aconteceu isso. Não aconteceu nenhum sinal. O sacerdote disse para ela, levanta e que o seu pedido seja atendido. E ela saiu de lá e já não era mais triste. Então não espere que aconteça um grande terremoto, que aconteça a descida dos anjos e você saia daqui feliz porque você viu isso. Não, você tem que sair daqui diferente, por você ter ouvido a palavra e ter crido na palavra. Você tem que sair aqui diferente pela tua fé, pela uma ousadia de fé. Então ela não teve nenhum sinal, mas ela saiu quando a palavra foi liberada e o seu coração já não era mais triste. Eu e o pastor Marcos, nós tivemos que acreditar numa palavra. Nós ouvimos a palavra foi liberada e nós cremos que nós teríamos o filho. E o nosso pastor falou assim, olha, procure um médico, procure um tratamento. Ele falou assim, olha, se está tudo tão perfeito com vocês, procure um tratamento. E eu passei por um tratamento. E quando eu entrei naquela clínica, a clínica já foi de Deus, porque eu entrei e a clínica ela via a renda familiar para ela poder cobrar o valor que seria o tratamento da mulher. Então ela via de acordo com a sua renda, ela cobrava o valor que você podia pagar. E eu fui fazer aquele tratamento e foram uns 3 meses de tratamento, 3 meses que eu tive que aplicar injeções, 3 meses que eu tive que tomar altas taxas de remédio. E passados 3 meses, você fazia a inseminação para ver se conseguiu ter o filho. E quando eu peguei o exame de sangue, não tinha dado certo. Então o primeiro tratamento que eu fiz não deu certo. E eu falei, Senhor, eu creio na tua palavra. Eu chorei, mas eu falei, eu vou me levantar e eu vou fazer de novo, eu vou para o segundo tratamento. Passado mais um período, nós fomos para o segundo tratamento. E no segundo tratamento ele falou assim, olha, só tem uma chance. O primeiro ainda tinha 2 óvulos, podia ter tido até gêmeos. Aí ele falou assim, olha, só tem uma chance. Eu falei assim, então é só essa que eu preciso, é só de uma chance que eu preciso. E nós fizemos, e passado 14 dias já tinha o resultado e eu estava grávida. Só que o processo não acabou assim, estava grávida. Aí você ia lá em São Paulo, eu era na Liberdade, lá em São Paulo que eu ia fazer o tratamento. Aí ele falava assim, olha, vamos ver se está funcionando. Vamos ver se o coração está batendo. Ah, está batendo o coração, parabéns. Se não acontecer nada com você, você volta daqui 10 dias. Era assim que o médico falava. Porque eles trabalhavam só com fertilização, só com isso. Então era muito realista. Eles não te davam parabéns antes deles ter a certeza. Então eles eram assim, a medicina deles funcionava dessa forma. Aí eu ia para a próxima consulta e eles falavam assim, se não acontecer nada com você, você volta. E eu tomando um monte de remédio que eu tomava comprimido por dia, tudo para segurar aquele bebê, tudo para manter aquela gestação.
Aí quando deu uns 3 meses, eles falaram assim, olha, agora você pode procurar na sua cidade uma obstetra que você está livre daqui. Você não precisa mais vir nessa clínica. Então foi um processo, mas eu cria. Eu já não estava mais triste. Eu cria que o Senhor ia me dar a vitória. E a Letícia nasceu, e ela não foi uma gestação boa, não. Ela nasceu e ela nasceu com 1,850 kg. 1,850 kg é muito pouco. Você não tira um bebê do hospital com 1,850 kg. Prematuro, que os médicos falavam assim, você não pode deixar ninguém ver sua filha, não recebe nenhuma visita. Eu e o Marcos ficava trancado dentro daquele apartamento, não deixava ninguém ver a Letícia, ninguém chegar perto dela, ninguém espirrar perto dela, ninguém pegar ela com a mão suja. Foi desse jeito que a gente passou os primeiros meses. E o médico ainda falou assim, eu lembro que quando eu fui para a cirurgia, meu cunhado, que era enfermeiro, ele estava desesperado. Porque ele sendo enfermeiro, ele sendo da área da saúde, ele sabia todos os riscos que podia acontecer. Ele sabia que ela poderia nascer e ir direto para uma incubadora, ela poderia ir direto para a UTI. Ele sabia que poderia perder ela depois do nascimento. E ele estava muito desesperado. Ele falava assim para a médica, não perde não. Não perde esse bebê, porque eles pediram tanto para Deus esse bebê. E ele entrou numa aflição, meu cunhado, por nós, pela minha casa. E ele falava assim, não, eu vou entrar na sala de parto com você, Carla. E não deixaram ele entrar, porque a médica não deixou Marcos entrar. Ela falou assim, se acontecer alguma coisa, é o primeiro filho do casal. Eu não quero que ele se traumatize. Deixa para uma gestação melhor ele ver o bebê nascer. Então, fui eu e Deus, porque a médica não permitiu que o Marcos entrasse. E a médica falou assim, olha, um bom sinal, mãe, é essa sua filha nascer chorando. E eu pedia, meu Deus, que ela nasça chorando. Que o Senhor dê força para o pulmão dela para que ela chore. E quando ela nasceu, que soou o primeiro choro, eu falei, Senhor, o Senhor deu força para ela. Ela está viva, ela está com força. Ela não precisou ir para a UTI e ela ficou internada por 12 dias, só para pegar o peso. E o Senhor foi 12 dias que eu senti uma paz tão profunda. Eu corria do hospital para minha casa, do hospital para minha casa para amamentar ela. Mas eu descansei tão grande no Senhor. Tão grande foi a vitória, tão grande foi o milagre acontecido na minha vida, que eu pude descansar no Senhor. Eu pude, descansar. Eu falei assim, foi dias que eu falei, como o Espírito Santo é amigo. Como o Espírito Santo é o consolador. Como o Espírito Santo me deixa dormir com a minha filhinha lá no hospital, sendo cuidada por enfermeiras. Que você creia, que você tome posse do seu milagre, que você volte a sorrir, que você tire a sua amargura, a amargura de dentro de você, que você tire a aflição, que você entregue ao Senhor. Como Ana, como eu, você é afrontado dia após dia. Você tem orado por um grande período, você tem entrado em campanhas, você tem buscado do Senhor algo. Você já entrou muitas vezes nessa igreja triste, muitas vezes alegre. Você tem a sua experiência de vida. Mas que você confesse ao Senhor o seu problema, que você tome posse nessa noite. Se coloque em pé. Feche seus olhos. Que você nesse momento você possa orar ao Pai. Um louvor será tocado. E que você possa, durante esse louvor, você se abrir ao Senhor. Você falar ao Senhor, Senhor, eu vim à tua casa porque eu preciso de ti. Eu vim à tua casa porque pela minha força eu não consigo, meu Deus, mas é o Senhor. Que você tem o seu tempo para falar com o Pai. Você tem o seu tempo para entregar o teu coração ao Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que gerar em você uma mudança. Que você tome posse da sua vitória. Que você tome posse do seu milagre. Que você saia dessa noite com um sorriso no rosto, com o seu milagre nos braços. Só o Senhor é Deus, não há impossível para o Senhor. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu.
Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Presente a sua causa ao Senhor. Presente a sua necessidade ao Senhor nessa noite. Fale com o Pai. Você é filho. Você está no lugar certo. Abra o teu coração ao Senhor. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui.